funciona dentro do reino espiritual. E o desejo de Deus é que nós possamos encontrar o nosso crescer em Deus, e nesse processo de crescimento nós não venhamos perder a essência daquilo que Deus tem revelado a cada um de nós. E como igreja também não podemos perder a visão do que Deus tem para nós. Não podemos apenas achar que tudo vai bem, tudo está tranquilo, né? Porque o próprio profeta Joel, ele diz que há gafanhotos, há ações externas que acabam tirando aquilo que Deus nos deu, a semente que plantamos, o conhecimento e o processo que estamos vivenciando pode ser roubado de alguma maneira, pode nos ser ceifado antes do tempo, porque Deus tem um tempo para a tua vida, amém? Diga para o seu irmão aí, para ele dar uma acordada hoje. Deus tem um tempo profético na tua vida, meu irmão. Fala com autoridade, fala com... Deus tem um tempo profético na tua vida. Deus tem expectativa sobre você, querido. Deus tem expectativa sobre a sua igreja. Deus tem expectativa sobre os filhos dele. Nós não somos crentes apenas por ser crente. Eu sou crente, sou cristão, vou na igreja. Não é para isso. Isso também, amém? Mas é muito mais. Deus sempre tem algo mais para nós, e nós precisamos entender tudo isso, porque se não entendermos o propósito final, onde Deus quer nos levar, nós podemos ser paralisados no meio do caminho. E nós vamos ver aqui nesse texto que o profeta está dizendo que havia sacerdotes e profetas sobre a terra, e eles tinham um objetivo muito claro diante do povo de Israel, que era revelar os mistérios de Deus, os tempos de Deus. Era para revelar ao povo, né, o conhecimento do próprio Deus, para que o povo pudesse ser abençoado. A Bíblia diz que quando não há conhecimento, nós somos destruídos. A falta do entendimento nos leva a paralisações muito significativas, e por isso há muitas vãs doutrinas hoje sendo estabelecidas sobre as igrejas, sobre o povo. Nós temos visto as pessoas muito mais interessadas em ter do que ser. Quero ter a maior igreja, quero ter um maior público, quero ter mais isso, quero ter mais aquilo, mas se esquece que o princípio do ter passa pelo ser. Você precisa ser alguém que agrade o coração de Deus, que receba a revelação de Deus e que trate dessa revelação, né, com dedicação, que plante isso e cuide para que ela cresça e alcance a maturidade em Deus. É muito importante isso, querido, nós buscarmos sempre esse entendimento, porque veja que nós não estamos falando de não crentes, nós estamos falando de profetas, né? O profeta Isaías está falando de profetas e sacerdotes. Eram eles nesse tempo os condutores da lei, os condutores da palavra de Deus, da direção de Deus sobre o povo, mas eles se embriagaram, eles se deixaram envolver pela bebida. E eu acho forte quando ele diz no versículo 7: erram na visão, tropeçam no juízo. Muitas igrejas, infelizmente, falo isso com tristeza, e muitos cristãos estão errando na visão, porque estão tratando a igreja no oba-oba, tudo pode, tudo deixa, deixa que é assim, o importante é estar lá na igreja. Não, venha como estás, mas não permaneça como está. A igreja precisa entender que é tempo de santificação, é tempo de nós nos prepararmos para sermos os ceifeiros de Deus, que são poucos. Desde os dias de Jesus já se fala isso. Jesus dizia: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores. E por que não temos trabalhadores, irmão? Porque não tem pessoas preparadas. As pessoas não querem se preparar, as pessoas não querem comprometimento, não querem envolvimento. Mas com você vai ser diferente, amém? Amém? Precisamos tirar o vinho da nossa cabeça, irmão. Precisamos tirar, né, os tropeços da nossa vida. Estamos estabelecendo regras e doutrinas, regras e regras. Tudo tem regra, irmão. Preceitos e preceitos, e não estamos buscando a essência da revelação de Deus. Estamos querendo ter isso, ter aquilo, conquista ali, conquista aqui. Quanto mais membro tiver na igreja, melhor. Não. Quanto mais qualidade de adoração você tiver ao seu lado,
agradará ao coração de Deus. Por isso que Jesus disse que é tempo, disse a samaritana, de que se levante verdadeiros adoradores, que adorem o Senhor em espírito e em verdade, que tenham a revelação do Espírito sobre si, que tenham a verdade da palavra fincada em seu coração, que revelam uma essência de santidade, de comprometimento com a palavra de Deus, com o cristianismo, de forma sobrenatural. Estão me fazendo entender até aqui? Mas vocês estão com uma carinha tão assim do que parece que não estão me entendendo direito. Deus quer chacoalhar a tua vida hoje, porque é chegado um tempo em que o leite não será mais suficiente para você. Uma criança no seu processo evolutivo, ela deve tomar o leite materno por um tempo determinado. Depois ela precisa comer e se alimentar de coisas mais sólidas. Ela precisa evoluir na sua maneira de ser. Depois até precisa comer um churrasco, uma feijoada. A proteína da carne é importante, não é? Mas há muitos de nós estamos vivendo o leitinho da palavra, estamos achando que está tudo certo. Não que ela não seja importante, amém? Que você receba o leite de Deus, porque a palavra, Paulo diz isso com muita sabedoria. O leite da palavra é que nos dá a sustentação para um crescimento perfeito em Deus. Se você não tem os princípios da palavra solidificados na tua vida, você vai ter dificuldades amanhã. Portanto, o leite é importante, amém? Mas a comida sólida também é, porque é tempo de crescimento da igreja, é tempo da igreja mudar a sua visão. Não podemos mais estar envolvidos com a bebida. Essa bebida, irmãos, é dos dois lados, né? Eu vou falar tudo. É bebida alcoólica mesmo, porque ela mexe com a tua mente. Então quem acha que pode beber, crente pode beber um copinho de vinho, não, depende, irmão. Mas a Bíblia não diz que não pode beber, mas se você se embriagar, você está fora. Se Jesus voltar, se não estiver lúcido, você vai para o inferno, irmão. Vou ser bem claro, hein? Vai dizer, não, pastor, não. Vou ser bem claro para você. Se Jesus voltar e você não estiver lúcido, a ponto do bafômetro, quem já passou pelo bafômetro? Dizem que até aquela coisa que você bota na boca lá, que eu esqueço, que não vai ser para lavar os dentes lá, se você na sequência, que aqueles limpador bucal, a única coisa, higienizador bucal, um negócio assim, se você passar pelo bafômetro, você é parado, eles tiram o teu carro. Bafômetro humano, imagina o de Deus como é que deve ser, irmão. Deve ser um pouquinho mais rígido, né? Por isso que eu já tomei uma decisão na minha vida. Álcool na minha boca, não. Porque se Jesus voltar, eu não sei que hora que ele vai voltar, você sabe? Tem alguém aí que se arrisca a dar uma data? A qualquer momento. E se você tomou um copo de vinho, já era. Você ficou fora. Por quê? Você errou a visão. Você perdeu o juízo, irmãos. Então não vem esse cara, não, mas só socialmente a gente pode. Você pode, o problema é teu. Só que depois não vem falar que o pastor não ensinou, né? Se for para o inferno, o problema é teu. Misericórdia. Não é? Além do escândalo que você pode causar para o teu irmão. Tudo nos é lícito fazer, mas nem tudo nos convém fazer. E se o seu irmão errar por causa disso, o sangue dele cairá sobre você. Diga para o seu irmão, meu irmão, misericórdia, eu tenho que te ficar com a vida. Misericórdia. Mas essa bebida tem a ver com Babilônia, né? Tem a ver com a maneira como Babilônia envolveu as nações, com a sua malignidade, com o seu empoderamento, né? Se você pegar o livro de Jeremias, no capítulo 7, no capítulo 51, versículo 7, diz assim: a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a terra, a toda a terra do seu vinho. Beberam as nações, por isso, olha só como é forte isso, por isso enlouqueceram. As nações dos povos foram enlouquecidas pela bebida oferecida
por Babilônia, uma bebida que traz a prostituição, né? O desrespeito, que traz a desordem sobre as famílias, que traz o roubo em todas as áreas. Babilônia foi um povo que destruiu a essência da adoração do povo de Deus, gerando iniquidade, impurezas, mentiras, enganos, julgamentos, críticas. Diga para o seu irmão: você é um profeta de Deus, amém? Todos nós somos profetas do Senhor. Por isso não podemos perder a visão, não podemos entender, não podemos perder aquilo que Deus tem para a sua vida. Se você perder a essência da revelação do Espírito Santo sobre a sua vida, você está designado, fadado a cair na tua fé. Por isso que Paulo, com grande sabedoria, diz: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Um pequeno vacilo, um pequeno descuido na tua fé poderá te levar à ruína, à destruição. Está certo que tudo é evolutivo, amém? Você entende assim, não? Amém. Tudo é evolutivo. Não é que você vai cometer um pecado e Deus vai tirar a graça de você e a situação de salvação, mas o processo é evolutivo. Um abismo puxa outro abismo, certo? Então você comete o primeiro pecado, você acha que não aconteceu nada, porque esse é o que a gente vai, não aconteceu nada, Deus já me perdoou. E aí você se torna escravo daquele pecado, e depois você se envolve com o pecado, e ele vai crescendo, vai tomando uma proporção cada vez maior, e chega ao ponto em que Deus pode dizer assim: não é mais achado tempo de arrependimento para a sua vida. Foi assim com Saul. Não se acha mais tempo de arrependimento, não há como mais, porque a pessoa vai crescendo e se envolvendo com o pecado, e vai se embriagando com a iniquidade, de tal forma que quando ela percebe, já foi. Nós temos vivido situações dentro da igreja fortíssimas. Uma das coisas que estava lendo esses dias atrás, tem invadido as igrejas, é a pornografia. Fiquei assustado, falei: como assim? Como a pornografia pode entrar dentro da igreja? Está entrando, envolvendo pastores. A pornografia já está considerada pela ciência uma droga igual cocaína, maconha. As pessoas estão sendo chamadas de adictas à pornografia, estão vinculadas à pornografia, porque hoje no celular não é 2 segundos, não. Computador, não precisa mais. Na minha época era pequenininho, nem se via revista. Para ver revista era uma dificuldade, porque ficava em cima. Agora não, você vai estar tudo lá exposto, abertamente, para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os adultos. E quando eu li essa reportagem, eu falei: Deus, como pode entrar a pornografia dentro da igreja? As pessoas estão se masturbando de forma excessiva. Nossa, vocês estão com uma cara feia para mim, parece que eu estou falando uma grande besteira. Isso é Babilônia entrando dentro da igreja, porque tudo pode, tudo é permissível, não tem santidade, não tem comprometimento, né? Os jovens, né? Eu vi isso, né? Minha esposa ainda fala isso. Eu falo: cara, como pode pensar desse jeito? Os jovens da igreja hoje estão sendo ensinados que não precisam casar virgens. Não, se você achar que aquela moça é a moça que você vai casar com ela, você pode ter relações sexuais com ela, porque na tua mente você determinou que você vai casar com ela. Mentira, deslavada, sem vergonha, cachorro, enganador. Porque a hora que você arrumar outra, você vai largar dela. E as meninas ainda caem nessas conversas, gente. Meu Deus, misericórdia.
dentro da igreja, não tem problema, nada vai te fazer mal, a tua salvação não vai ser tirada. Isso é imundícia de Babilônia entrando dentro da igreja. Está entrando na igreja do jovem, que Mariana, pastora do jovem, de adolescentes. Precisa cuidar disso, precisamos olhar para isso, que a iniquidade entra, irmãos, sorrateiramente, de forma natural, e todo mundo está achando que, né, não tem problema algum. Pode experimentar essa bebidinha aqui, pode tomar um pouquinho de vinho, para abrir o apetite. Já ouvi isso também, abre o apetite do demônio, irmão, para entrar na tua vida. E assim a gente está vivendo como igreja, irmãos. Chegou um tempo de dar um basta, amém, igreja? Chegou um tempo de mudar essa história. Chegou um tempo que nós precisamos levantar novamente verdadeiros profetas e sacerdotes do Senhor, sacerdotes da sua casa, que tem uma visão para a sua família. Você é homem, presta atenção em mim aqui, um pouquinho, homens. Você foi levantado como sacerdote de Deus, não para se embriagar com a malignidade, ou com a prostituição ou pornografia. Você precisa se embriagar com o Espírito de Deus. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, para que a palavra revelada chegue à tua casa. A palavra de Deus precisa chegar na tua casa, homens. A palavra de Deus precisa crescer de uma forma evolutiva dentro da tua casa. Então não aceite a malignidade, não ache que tudo é normal, que tudo está certo, que tudo pode ser. Não pode ser. Há uma santidade e há um envolver do inimigo forte para que essa santidade não seja praticada. Acorda, teu irmão, fala assim: acorda, irmão. Muito eu tomo uma aguinha. Ser um cristão não é viver o oba-oba. Está tudo certo, está tudo bem. Há uma visão de Deus a ser revelada, amém? Há um propósito de Deus a ser liberado sobre a igreja. E nós precisamos buscar isso. Nós precisamos entender isso. O salmista diz algo muito poderoso, Salmo 24, eu acho fantástico. Ele diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem vai chegar diante da presença de Deus para receber, irmãos, os ensinos, os mistérios, o poder de Deus? Moisés teve que subir para que a palavra fosse liberada ao povo e dada direção ao povo. E todos nós sabemos que o povo que não subiu o monte, porque era para eles subirem, e não subiram ao monte, o que eles fizeram? Se embriagaram, diz a palavra, se encheram de bebida forte, doaram o ouro que eles tinham, que haviam trazido da Babilônia como herança, do Egito como herança de Deus, para construir um bezerro de ouro. A embriaguez leva o homem à loucura, o envolvimento com esta terra leva o homem à loucura. O filho pródigo ficou louco, irmão, completamente louco, porque a Bíblia diz, né, num texto muito curtinho, diz assim: houve lucidez. Quando ele ficou lúcido novamente, só fica lúcido quem está louco, irmão. Você está lúcido agora? Amém. Se você beber, você não vai ficar, você não vai poder nem dirigir. Que silêncio bom. É isso, irmão. A palavra de Deus é assim, sim, não, não. Concorda comigo, não? Não tem talvez, não tem pode ser. Ah, sim, talvez um dia você fizer dessa maneira, pode ser que você... Não é agora. O tempo de Deus se chama hoje. O tempo de Deus não é para amanhã. A tua santidade precisa ser vivenciada hoje. O teu comprometimento com o reino de Deus precisa ser hoje. Você não pode ficar pensando: ah, talvez um dia pode ser que eu chegue, pode ser... Não, há um processo evolutivo, mas a sua decisão começa hoje. A sua busca de Deus tem que começar hoje. Se você quer viver as promessas de Deus, se você quer subir ao monte do Senhor, você precisa começar a se mover hoje. O salmista diz assim: quem subirá e quem há de permanecer no seu santo lugar. Eu acho interessante isso aqui. Parece que é uma coisa só que completa a outra, né? Ou que segue da outra, mas há uma completude nisso. Porque há muita gente que sobe, mas não permanece. Há muita gente que está na igreja, mas não permanece. Subir ao monte do Senhor é uma coisa, permanecer no seu santo lugar é outra coisa. Há muitos jovens vindo para a igreja, mas não tem pertencimento com o reino de Deus.
Muitos jovens estão na igreja, muitas famílias estão na igreja, sobem um monte só os domingos, aleluia, pelo menos é alguma coisa, né? Mas não permanecem com relacionamento com Deus, não permanecem no santo lugar, irmão. E só pode subir e permanecer aquele que é limpo de mãos, que é puro de coração e que não entrega a sua alma à falsidade. Olha que forte isso. Nem jura dolosamente. Isso aqui é para voltar na geladeira, irmão. Limpo de mãos, trabalho limpo, atuação limpa, transparência, verdade. Assim que vive o cristão. O coração dele é puro. Não há maldade, não há rancor, não há ira. Ele é puro de coração, que não entrega a sua alma, os seus pensamentos, as suas emoções, à falsidade. O que mais tem na terra hoje é falsidade, falsidades ideológicas, sabe, tudo, as pessoas estão enganando, usando a própria Bíblia para trazer engano, mentiras, pregam aquilo que não vivem. Eu fico até triste disso, mas eu sei que você está triste também comigo, porque a igreja de Deus não é isso, não é para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para obter as bênçãos e a justiça dele. Deus nos chamou, irmãos, para conduzirmos a palavra, os mistérios de Deus. Paulo fala algo interessante no livro de Colossenses. Hoje está difícil, irmãos. Ele diz assim no capítulo 1, versículo 16: o mistério que estiver oculto nos séculos e das gerações, os mistérios que estiveram ocultos, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Só é possível, Deus só revela mistérios, direções proféticas para quem é santo. E o que nós temos visto é que a igreja está perdendo a santidade. Os sacerdotes estão perdendo a visão. Os profetas não estão mais estabelecendo o juízo de Deus. As direções de Deus estabelecem regras, doutrinas, cobranças, mas não vivem o que pregam. Estão mais interessados em ter do que ser. A igreja vem, e aí eu falo de vocês também, e eu me incluo nessa. Muitas vezes a gente vem só para obter de Deus, não para oferecer a Deus a tua adoração, o teu coração, a tua vida no altar. Misericórdia, né, irmãos? Você não é assim, né? Amém? Você é diferente. No livro de Efésios, Paulo vai falar novamente, no capítulo 1, versículo 9, ele diz: desvendando-nos os mistérios da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo Jesus. Por que eu li esses dois textos, querido? Eu quero estar já tendo um tempo maior de oração com vocês, porque é desejo do coração de Deus revelar à sua igreja os mistérios para a nossa geração. É desejo do coração de Deus levantar sacerdotes e profetas, homens e mulheres, como ceifeiros de Deus, trabalhadores do reino de Deus, e dar a eles a condição de receber revelações da riqueza das escuridades, dos mistérios de Deus para o teu tempo, e isso virá de acordo com o teu processo evolutivo, a tua maturidade cristã. Deus dará a nós revelações segundo aquilo que, da maneira como estamos nos movendo em Deus, em que etapa da nossa vida cristã estamos vivenciando. Portanto, há uma diferença. Quando Deus fala aos jovens, aos adolescentes, Deus tem a eles uma palavra diferente do que tem para nós, que já estamos no 50, não é?
Quando Deus fala aos que estão aí entre 20 e 30, é uma outra palavra. Você pode ver que a tua mente é diferente, é um outro ensino, é uma outra direção profética para o teu tempo. Se você está nos 30, ainda não chegou nos 100, é uma outra palavra, é uma outra direção de Deus na tua vida, é uma outra direção, e você precisa estar atento. Por isso não podemos nos embriagar jamais, não podemos nos distanciar da verdade de Deus, porque há mistérios que Deus quer revelar para você no seu tempo, hoje. Quando você se deixa envolver com outras coisas, irmãos, você perde o tempo e fica mais distante. Estão me fazendo entender? O apóstolo Paulo é muito claro no que ele diz, irmãos. Muitas vezes ele diz: há mistérios a ser revelados, e ele foi um grande sábio em entender os mistérios de Deus. E onde ele buscou os mistérios? No Velho Testamento ele traz a revelação, porque o próprio Jesus diz que ele fala em mistérios, ele fala em parábolas. É ou não é? Todas as vezes que Jesus traz o ensino, ele traz em parábolas. Nem mesmo os discípulos conseguiam entender algumas delas, e depois eu pergunto a Jesus: o que você quis dizer com aquele negócio? Por que, irmãos? Por que mistério? Porque isso está no reino do Espírito, não é no reino natural. A sabedoria de Deus não está no conhecimento das letras, está na intimidade com o Espírito. E é isso que o profeta Isaías está dizendo, é isso que Paulo fala à igreja, a igreja de Corinto, a igreja em Éfeso, ao povo colossense. Ele vai ensinando a mistérios de Deus, a revelações de Deus, a coisas grandes que Deus quer trazer na tua vida, a grandes ensinos que Deus quer trazer. Mas não perca a visão, caminhe em santidade, não se desvie, não se deixe embriagar pela bebida babilônica, pela impiedade, pela iniquidade, pelo pecado, pela simplicidade que a sociedade impõe, porque tudo vai indo assim, desse jeito. E nem tem como é que é aquela, eu sou ruim de música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não tem uma música assim? Você está vivendo nessa, irmão? Você está errando a visão. Tem gente dentro da igreja vivendo assim: tá bom, deixa aí, estou indo para a igreja. Não é assim. Você precisa ter uma visão profética de Deus na tua vida, amém? Você precisa ser um profeta de Deus, você precisa ser um ceifeiro que Deus está buscando. Quando Deus nos trouxe essa visão de colheita, irmãos, Deus falou muito forte ao nosso coração, porque foi algo sequencial. E Deus disse: é chegado o tempo da colheita da igreja. Que tipo de colheita nós podemos ter, irmãos? Das mais diversas, na área financeira, na área da saúde. Mas uma das quais meu coração se impactou, é porque podemos ter uma colheita de dons espirituais, podemos alcançar o sobrenatural de Deus, podemos conhecer e colher os mistérios de Deus para o nosso tempo, para o nosso ministério, para a nossa igreja, para a igreja de Cristo na terra, irmãos. Precisamos colher todos os dons proféticos de nossa vida, para que os mistérios de Deus sejam revelados ao mundo. O mundo precisa conhecer quem é Deus. O mundo não precisa conhecer quem é você. O mundo não precisa conhecer qual é o teu ministério, qual é o teu chamado, ou qual é a tua denominação. O mundo precisa conhecer quem é Deus. Aleluia. As pessoas precisam conhecer quem é Jesus Cristo. E você tem dentro de si a palavra revelada, se é que você subiu o monte, amém? Se você não subiu, então eu vou dizer para você que você não tem nada, só engano e mentira. Eu sei que é um pouco dura essa palavra, mas é a verdade, irmão. Se as suas mãos não são limpas, se o seu coração não está puro, se você não tem se dedicado a Deus, você não subirá ao monte, porque você vai ter medo. Porque subir o monte exige renúncia, exige entrega, exige sacrifício. Você precisa renunciar a si mesmo,
Você precisa matar o teu eu, os teus valores pessoais, para subir ao trono de Deus e adentrar no lugar santo. Amém? Diga para o seu irmão: o lugar santo é o teu lugar, irmão. Aleluia. É ali que Deus quer falar com você. Aleluia. Eu quero voltar ao texto inicial e te dar uma chave para nós podermos orar. Nós lemos até que versículo? Até o 11. Eu quero ficar um pouquinho no 11. Não são preceitos, não são regras, mas o que revela o mistério é o que ele fala no versículo 11. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Que língua estranha é essa, irmão? Por que o profeta Isaías vai falar de língua estranha? Que língua estranha é essa? Deus falará ao povo por línguas estranhas. Que língua estranha é essa, irmão? Eu só conheço português. Que língua é essa? Do que está falando Isaías? Do que está falando o profeta? Será que ele está falando de uma língua que não foi gerada ainda? Que língua é essa? Acho que vocês já imaginam que língua é. É a língua do Espírito. O Espírito de Deus fala ao Espírito do homem. Amém, igreja? Amém. Paulo diz que quando oramos em língua estranha, edificamos a nós mesmos. Somos capacitados em Deus para gerar o conhecimento. Hoje muitas igrejas estão abolindo as línguas estranhas. Estão abolindo. Isso não é importante. Isso não é importante. Escandaliza. E a igreja não está buscando mais isso. Não buscamos mais os dons do Espírito. Não buscamos mais orar em línguas estranhas. Não buscamos mais o dia de Pentecostes. Por isso que os profetas e os sacerdotes estão errando o alvo. Estão perdendo o juízo. Estão perdendo a direção. Porque não buscam mais, irmãos. Não buscam mais a presença do Espírito. Não mergulham nessa busca. Simplesmente estão levando a vida cristã como se está tudo bem. É tempo da igreja gerar um avivamento para que Pentecoste volte, irmãos, e línguas repartidas sejam liberadas sobre o povo, línguas dos anjos, línguas de revelação de mistérios de Deus. Você quer ver uma coisa? Não sei se vocês já repararam isso, mas nós somos uma igreja pentecostal, amém? Amém. Amém? Diga para o seu irmão: você está numa igreja pentecostal. Aleluia. Uma igreja pentecostal significa uma igreja que tem relacionamento com o Espírito Santo, amém? Que busca os dons do Espírito Santo, os dons proféticos, os dons de revelações. Mas as revelações de Deus virá o profeta e virá o sacerdote pelo Espírito, porque Deus falará ao homem, vou repetir, pelo Espírito, porque Deus é Espírito e é santo, e é necessário que o homem viva as coisas espirituais.